Pare agora o que estiver fazendo e pense comigo. Trabalhar duro não vai te deixar rico. Nunca deixou, nunca vai deixar. Aliás, se fosse verdade, os pedreiros, faxineiras e entregadores seriam os maiores milionários do mundo, não acha? A verdade é dura. Você pode suar, se esforçar, ralar o dia inteiro e ainda assim viver no vermelho. Sabe por quê? Porque riqueza não é o resultado do esforço físico, é o resultado da aplicação de princípios corretos. E hoje eu vou te contar os 4 que transformaram a minha vida e podem transformar a sua também. Eu lembro exatamente do momento em que percebi que trabalhar mais não significava ganhar mais. Eu estava exausto. Trabalhava até tarde, pegava turnos extras e ainda assim nada mudava. Meu saldo bancário continuava igual. Minha vida continuava limitada e eu pensava, o que mais eu preciso fazer? Talvez você já tenha sentido isso também. Aquela frustração de dar tudo de si, fazer hora extra, abrir mão de finais de semana e momentos com a família. E mesmo assim parecer que está sempre correndo atrás, sempre devendo, sempre cansado como numa esteira. Foi nessa fase que eu encontrei os escritos de Napoleon Hill, e um trecho me paralisou completamente. Ele dizia que se você acredita que somente trabalho duro e honestidade vão te deixar rico, você está se enganando. Eu reli aquela frase várias vezes. Ela me provocou, me senti até ofendido, como se meu esforço não valesse nada. Mas depois caiu a ficha. O que ele dizia não era que trabalho e honestidade não têm valor, mas que só isso não basta. Riqueza não vem do suor, vem da clareza de propósito e da aplicação de princípios corretos. E eu quero que você reflita. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro todos os dias? Gente honesta, esforçada, mas vivem apertadas. Seus pais, talvez. Algum tio ou tia, ou até você mesmo. A maioria da população está presa nessa armadilha. Elas cresceram ouvindo: estude, arrume um bom emprego, trabalhe duro e tudo vai dar certo. Mas será que dá mesmo? Essa crença foi passada de geração em geração. Mas talvez nunca tenha funcionado e hoje não funciona mais. O mundo mudou. E o segredo nunca foi trabalhar mais. Sempre foi trabalhar com inteligência. Você pode colocar o triplo de esforço em algo errado e continuar parado no mesmo lugar sem progresso. O que você precisa é de um novo ponto de partida e tudo começa com uma mudança interna. Enquanto sua mente acreditar que dinheiro só vem com sofrimento, você continuará atraindo essa mesma realidade. Quer ver na prática? Imagine 2 pessoas vendendo o mesmo produto, uma de porta em porta, outra online com estratégias. A que usa internet, funil de vendas e mentor ganha mais. E não porque trabalha mais, mas porque pensa melhor. Eu lembro de um senhor que conheci em Chicago. Tinha 2 empregos, restaurante de manhã e limpeza à noite. Sentei com ele um dia e perguntei: por que você faz isso? Ele disse: porque é o único jeito honesto de vencer na vida. Fiquei em silêncio e perguntei: mas você está vencendo? Ele abaixou os olhos. Não, ele não estava. O problema é que muitas vezes a gente se orgulha do esforço e esquece de questionar o resultado. Você já se perguntou se o que você está fazendo hoje é o caminho mais curto até seus objetivos? Ou se está repetindo um padrão antigo ensinado por alguém preso no mesmo ciclo? Eu sei que há medo. Medo de mudar, de parecer preguiçoso, de falhar, de ouvir críticas. Mas o que é pior? Ser criticado por tentar algo novo ou viver infeliz por mais 20 ou 30 anos. Você não precisa abandonar tudo da noite para o dia, mas precisa urgentemente começar a reprogramar sua mente e desconstruir a ideia de que sofrimento e cansaço significam prosperidade. Eu vi pessoas que, ao trocarem o foco do esforço pela aplicação de princípios corretos, multiplicaram sua renda em poucos meses e passaram a viver com saúde, alegria e tempo com a família. Isso é liberdade. Liberdade é o que você merece. Não suor eterno nem luta constante, mas um trabalho com propósito, leveza e resultado verdadeiro. Comece hoje fazendo uma coisa. Pare e observe onde sua energia está sendo investida e se pergunte sinceramente se isso está te levando para onde você realmente quer ir. Se a resposta for não, talvez seja a hora de parar de correr e começar a pensar como eu fiz e como você pode fazer também, saindo do piloto automático. Muita gente está se esforçando sem nenhuma consciência das leis que regem os resultados. E isso é como tentar ganhar um jogo sem conhecer as regras.
Imagine jogar um tabuleiro onde todos sabem o que fazer para vencer, menos você, que avança casas aleatoriamente. É assim que muitos vivem. Trabalham, se esforçam, sacrificam, mas não seguem nenhum princípio real que gere riqueza. Exatamente como eu fiz por anos, acreditando que mais esforço traria mais dinheiro. Mas isso me mantinha preso na escassez. Um dia, estudando Napoleon Hill, descobri que quando a riqueza chega, e ela pode chegar em grandes quantidades, nunca é por esforço bruto. Ela vem como resposta a demandas claras e à aplicação de princípios específicos. Foi quando entendi que precisava trabalhar alinhado com as leis do universo, não contra elas. A gravidade é uma lei, a eletricidade é uma lei, e riqueza também é. Se você ignora essas leis, sofrerá as consequências. Conhecê-las é fundamental. Quando compreendi isso, parei de lutar contra a corrente e foquei no princípio certo, aplicado da maneira certa, no momento certo. E isso mudou tudo. Me lembro de uma senhora do setor de vendas de uma seguradora que me disse: "Bob, eu não consigo trabalhar mais." E eu respondi: "Você não precisa trabalhar mais, só precisa mudar seu modelo mental." Enviei a ela os 13 princípios do sucesso de Napoleon Hill, e em pouco tempo ela começou a dobrar suas comissões, porque passou a trabalhar com clareza, intenção e método. A maioria está como ela estava, esgotada. Você já se sentiu assim, dando tudo de si e mesmo assim sentindo que não sai do lugar? Então lembre-se, o ponto mais importante é que riqueza verdadeira não vem do esforço bruto, mas da aplicação consciente de princípios que funcionam. E eu te espero no próximo vídeo. Isso acontece porque, sem aplicar princípios, você está apostando em sorte e tentando fazer fortuna com os olhos vendados, esperando que um dia algo simplesmente aconteça. Mas nada acontece por acaso. Tudo é causa e efeito, inclusive o seu resultado financeiro. Pense, as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece não são as que mais trabalham, mas as que mais entendem e aplicam as regras do jogo. Essas pessoas conhecem as leis do universo, compreendem a vibração, têm clareza de propósito, persistem, tomam decisões e criam hábitos que os outros ignoram completamente. Foi assim que eu, sem faculdade, sem títulos, com um passado de dívidas, construí uma empresa presente em mais de 110 países. E não foi sorte, foram princípios. Esses princípios são simples, mas poucos seguem porque exigem foco, comprometimento e uma decisão clara de mudança, o que nem todos estão dispostos a enfrentar. Preferem acreditar na sorte, mas a sorte não constrói nada duradouro. Só os princípios constroem. E existe uma demanda real pelo que você tem a oferecer. Pode ser o seu talento, sua habilidade, seu serviço ou sua história. Mas essa demanda só vira riqueza se você souber se posicionar e agir com estratégia. Para isso, abandone a ilusão de que esforço físico basta. Você precisa se tornar um aplicador consciente de princípios. Isso diferencia os ricos dos que só sobrevivem. Olhe ao seu redor. Conhece alguém que trabalha menos que você, mas ganha muito mais? Já se perguntou por quê? A resposta está aqui. Essa pessoa provavelmente opera com clareza, intenção e estratégia, guiada por princípios e não por impulsos. E essa deve ser sua nova pergunta. Quais princípios tenho ignorado? Enquanto você tentar pela força, continuará frustrado. Mas ao aplicar os princípios certos e torná-los hábitos diários, tudo muda, e muda rápido. Você não precisa de mais tempo, esforço ou sorte. Precisa de mais consciência de que existe um caminho mais leve, inteligente e eficiente. Esse caminho começa com a sua decisão de sair do modo trabalhador duro e entrar no modo estrategista consciente, como eu fiz quando saí da limpeza de chão em Toronto. Hoje ensino milhões pelo mundo. A escolha agora está em suas mãos. Vai operar por força bruta ou por princípio? Isso separa quem tenta de quem prospera. Quando li o discurso de Albert L. Gray, escrito na década de 1930, fui profundamente impactado. O denominador comum do sucesso está em formar o hábito de fazer o que os fracassados não gostam. Quanto mais eu refletia, mais via isso em todas as áreas da minha vida, porque fracassados evitam estudar princípios, autoanálise, disciplina e ação consciente. O mais curioso é que a maioria nem sabe o que está evitando.
simplesmente fogem da dor, da mudança, da verdade e dizem que o mundo é injusto ou que os outros têm sorte. Mas é difícil assumir que sua vida está travada porque você evita fazer o que precisa ser feito. E eu digo isso porque já fui assim. Evitava os livros, evitava pensar. Evitava mudar minha rotina. Preferia acreditar que eu era uma vítima da vida. Até que, num silêncio, encarei a verdade e disse: não é o mundo que precisa mudar, sou eu. Existe um motivo claro pelo qual a maioria das pessoas não prospera. Elas rejeitam, sem perceber, tudo aquilo que pode realmente transformar suas vidas porque exige esforço mental. Exige sair do automático. E o cérebro foi programado para poupar energia, evitar desconforto e se proteger, mas essa proteção se torna uma prisão invisível. Lembro de um homem que conheci quando palestrava para pequenos grupos. Era estudado, trabalhador, respeitado, mas vivia frustrado e sempre reclamava da pressão e da falta de tempo. Um dia, após a palestra, ele me disse: Bob, eu não entendo. Faço tudo certo, mas nada muda. E eu perguntei: você estuda todos os dias os princípios do sucesso? Ele respondeu: não tenho tempo para isso. E aí estava o erro. Acreditava que aprender era luxo, quando, na verdade, é o fundamento de tudo que se sustenta. Meses depois, ele entrou em colapso. Perdeu o emprego, o casamento e a saúde. Não por ser ruim, mas por operar sem estrutura, sem base, sem princípios sólidos. Quem constrói sobre areia uma hora vê tudo ruir. A dor de evitar o que precisa ser feito é como um gotejar silencioso que cresce até você não poder mais fingir. Do outro lado estão os que enfrentam, que estudam, visualizam, ajustam a rota, reprogramam crenças e treinam a mente como um músculo. Isso é o que muda o jogo. Quem prospera geralmente tem hábitos simples. Acorda cedo, lê, planeja, reflete. Faz o que os fracassados evitam. E não porque é fácil, mas porque entenderam o valor disso. Eles sabem que o preço da disciplina é muito menor que o custo da estagnação. Evitar o desconforto é evitar o crescimento. Não há como evoluir fugindo do que te desafia. Fracassados não gostam de investir em si mesmos, não gostam de estudar sobre prosperidade, rever padrões ou encarar os próprios pensamentos em silêncio. Preferem distração. E isso é fácil de identificar. Observe o que você evita, o que você vive adiando. Talvez seja olhar sua conta, estudar sobre investimentos ou usar melhor seu tempo. Quando você muda o foco da desculpa para a responsabilidade, tudo começa a se transformar. Isso serve para qualquer área: relacionamentos, saúde, dinheiro ou carreira. Fracassados evitam encarar a verdade. Evitam estudar, mudar, refletir. Mas você pode decidir ser diferente, fazer o que os outros evitam, enfrentar a verdade e se transformar. Porque no final do dia, a única diferença entre quem vive preso e quem vive em liberdade é a disposição de fazer aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que muitas vezes nem você quer, mas sabe que precisa. A sua riqueza está do outro lado do desconforto, e ela só vai se manifestar quando você decidir parar de fugir e começar a agir, como eu fiz, como milhares ao redor do mundo já fizeram. E como você pode fazer também, se estiver pronto para enfrentar aquilo que até hoje você tem evitado? Muitos tentam mudar de vida por fora, mas por dentro continuam presos às mesmas crenças. É por isso que mesmo quando têm uma oportunidade, elas sabotam. Mesmo quando conseguem algum dinheiro extra, gastam tudo. Mesmo com bom salário, continuam se sentindo inseguras e insuficientes. Porque o problema não está no mundo externo. Está no programa interno, e isso é algo que quase ninguém fala. Mas eu vou te dizer com toda clareza agora. Você nunca vai alcançar uma vida de abundância se a sua mente estiver programada para a escassez. E a maioria das pessoas carrega desde cedo frases como: dinheiro não dá em árvore. É difícil ganhar dinheiro. Rico não vai para os céus. Ou ainda, se eu ganhar dinheiro demais, vou perder meus valores. E essas ideias viram verdades absolutas sem a pessoa perceber. Mas me diga, se você acredita mesmo que inconscientemente que é errado, perigoso ou imoral ter dinheiro, como espera manter riqueza na sua vida? Sua mente vai sempre afastar o que você rejeita na alma. Lembro de um rapaz em um seminário, inteligente, carismático,
mas vivia endividado, angustiado, sempre quebrado. Ele contou que o pai dizia: "Os ricos são desonestos. Se tiver dinheiro demais, alguém vai te derrubar." E isso ficou tão enraizado que ele recuava sempre que começava a prosperar. Era como se algo dissesse: "Cuidado, é perigoso vencer." E esse algo era a programação interna. Talvez você também tenha isso, um medo silencioso de prosperar. Um desconforto com ganhar muito dinheiro, um sentimento de que não merece ou que vai perder tudo. Mas se sente isso, saiba, não há nada de errado com você. É só a programação instalada. Mas o que foi programado pode ser reprogramado. E a neurociência já mostrou que padrões mentais mudam com repetição, visualização e emoção. O cérebro cria novas conexões quando você pensa e sente diferente de forma constante, e foi isso que comecei a fazer décadas atrás, quando estava endividado e sem saída. Eu escrevia todos os dias: "Eu sou um homem rico. Eu sou um líder mundial, eu vivo em abundância." Mesmo sem acreditar, e aos poucos tudo começou a mudar. Quando você muda por dentro, o mundo lá fora muda também, porque a chave está em assumir o controle da sua vibração interna. Tudo no universo vibra, inclusive seu pensamento. E a vibração que você emite é a frequência que você atrai. Se você vibra medo, escassez, culpa, é isso que vai receber. Mas se você começa a vibrar gratidão, confiança, merecimento, a abundância encontra um caminho até você, não porque é mágica, mas porque agora você está em sintonia com ela. Há uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard que mostra que pessoas com uma mentalidade positiva sobre o dinheiro tendem a ter não só mais renda, mas também mais saúde e bem-estar emocional. Não é coincidência, é alinhamento. Quando você acredita que merece viver bem, você começa a tomar decisões que refletem esse valor. Você começa a se cercar de pessoas diferentes, a buscar conhecimento, a recusar aquilo que não te serve mais. E isso muda tudo. Quer uma prática simples para começar agora? Durante 21 dias, escreva todos os dias no papel logo ao acordar: "Eu mereço ser rico. Eu estou atraindo prosperidade. O dinheiro chega até mim com facilidade e alegria." E depois disso, feche os olhos e imagine-se vivendo essa nova realidade. Sinta a emoção disso como se já fosse real. Você vai se surpreender com os sinais que o universo começa a te mostrar. Mas saiba, no começo a sua mente vai resistir. Ela vai dizer que é bobagem, que isso não funciona, que você está se iludindo. E é aí que a maioria desiste, porque quer mudança rápida, sem desconforto. Mas reprogramar a mente é como recondicionar um músculo que estava atrofiado há anos. Leva tempo, mas funciona. Não tem como construir uma vida nova com uma mente velha. Se você não mudar a estrutura interna, todo o resto será apenas esforço sem sustentação. É como construir um arranha-céu sobre areia fofa. Pode até ficar bonito no início, mas uma hora vai ruir. Você precisa construir dentro de si a imagem do que deseja viver. E não só construir, mas sentir essa imagem. Repetir, viver, respirar isso todos os dias. E quando você fizer isso, não importa onde você esteja hoje, o que você tem ou deixou de ter, a sua realidade vai começar a se dobrar à sua nova frequência. Foi assim que eu saí de uma vida simples, sem perspectiva, sem diploma, sem direção, e construí uma trajetória de impacto global. Não foi o mundo que mudou. Fui eu. Minha mente mudou. E a sua também pode mudar a partir de agora, desde que você esteja disposto a fazer o que a maioria evita. Mergulhar dentro de si, encarar as crenças que te limitam e reescrever conscientemente a sua história. Porque a verdade é que você nunca esteve quebrado, você só estava programado para escassez. E agora, chegou a hora de mudar essa programação. Trabalhar duro não é o caminho para ficar rico. Aplicar os princípios certos, com a mentalidade certa, é. A verdadeira virada acontece quando você para de repetir padrões que mantêm a maioria das pessoas presas e começa a operar com consciência, estratégia e propósito. A sua mente é o ponto de partida de toda a transformação. E agora que essa nova visão começou a se abrir diante de você, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar ainda mais fundo nesse caminho.
Nele, você vai subir mais um degrau na sua jornada de sabedoria e vai entender como se tornar 1% melhor do que você é agora. E acredite, esse 1% faz toda a diferença. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.